uma vez uma menina que se importava demais com a opinião dos outros, que sempre buscou ser validada, que sempre quis ser notada. E essa menina encontrou, nos estudos, uma forma de fazer tudo isso. Tanto encontrou, que aqui tem algumas provas disso. Com 10 anos, ela era a 4ª colocada na escola estadual pela avaliação de Saresp, quem é de São Paulo conhece, com 10 anos. Com 21 anos, ela recebia o prêmio do CRC de São Paulo de melhor estudante do ano. E com 20 anos, ela foi indicada pela universidade para sair no jornal Valor Econômico. E a matéria do jornal Valor Econômico diz assim: a aspirante a contadora, Silmara da Luz Barbosa Silva, de 20 anos, repele com veemência a hipótese de herdar o espírito empreendedor do seu pai. Hoje, estagiária numa empresa de equipamentos médicos, sua aspiração é ser efetivada para desenvolver uma carreira que dê segurança à família que pretende formar com o noivo Renan Ribeiro, estudante de engenharia civil de 21 anos. Esse objetivo exigirá, como reconhece Silmara, uma pós-graduação, sob pena de ficar para trás diante de uma concorrência cada vez mais acirrada. Ela diz: hoje em dia, é muito fácil ter uma graduação, não uma boa faculdade, mas ter um diploma. Agora, o verdadeiro diferencial é ter uma pós. Se perguntassem para essa menina lá atrás, aquela perguntinha que a gente faz nas entrevistas, o que você quer ser daqui 10 anos? Como você se vê daqui 10 anos? Com certeza, ela responderia algo relacionado à carreira, que ela gostaria de ser CEO, CFO. Isso era o sonho daquela menina. E hoje, 10 anos depois dessa matéria, essa menina está aqui, empreendedora, com o espírito tanto quanto do pai, que ela repelia tanto. Terapeuta de mães, formada em ciências contábeis, pós-graduada, mas hoje terapeuta. Com uma família linda, por coincidência, com o mesmo noivo daqui da matéria, que também é empreendedor, com um filho maravilhoso e que hoje traz segurança para sua família, mas que aprendeu que a segurança vai muito além de simplesmente ter uma carreira. E eu quero dizer para vocês hoje que, e antes de eu continuar minha palestra, eu só quero falar para vocês que eu também quero fazer um sorteio. Eu vou sortear o meu livro, só que o meu sorteio vai ser diferente. Eu quero que vocês tirem uma foto da palestra e vocês escrevam o que mais marcou você da palestra e me marca no Instagram. Eu vou sortear entre essas pessoas o livro. E eu quero falar para vocês que é possível, sim, viver do seu propósito. Às vezes a gente pensa que a gente precisa escolher entre ser bem remunerada e viver do seu propósito. Mas eu estou aqui hoje, dando a cara a tapa, para dizer para vocês que não, que você pode viver do seu propósito e ser bem remunerada para isso. E eu, para falar isso para vocês, eu quero contar um pouco da minha história. Quem é essa pessoa que está falando essa loucura? Porque o mundo nos diz que nem sempre a gente pode fazer aquilo que a gente ama, porque às vezes não dá dinheiro suficiente. E aqui eu estou uma pessoa que sempre sonhou em ser professora de educação infantil. Só que, como eu disse para vocês no início, eu me preocupava demais com a opinião e com a validação das pessoas. Eu tinha um problema gigantesco de identidade, gigantesco. Só que nessa época eu não sabia. E eu precisava muito da validação das pessoas importantes para mim, para que eu fizesse qualquer coisa na minha vida. E uma dessas pessoas, uma vez me disse: não seja professora, não. Isso aí não dá dinheiro, isso não dá futuro. Esse país não remunera bem os professores. E essa validação era muito importante para mim. Então, naquele dia, eu decidi que eu não seria mais professora. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu cheguei em casa e perguntei para minha mãe: mãe, o que eu posso ser que seja importante e que tenha a ver com matemática? Porque eu era apaixonada por matemática. E minha mãe disse para mim: você pode ser contadora. E com 10 anos eu decidi que eu ia ser contadora e nunca mais eu mudei de ideia, sem nem mesmo saber o que era contabilidade.
Por muito tempo, vivi, me sustentei da minha profissão. Passei 8 anos. Como eu disse para vocês, eu encontrei nos estudos uma maneira de ser notada. Eu sempre quis ser notada. E eu me lembro que tudo que eu fazia, eu virava para minha mãe e dizia: "Você está orgulhosa de mim?" Porque era o que eu precisava para seguir. Sempre precisei da validação das pessoas. Só que isso me fez ser muito infeliz. Vivi 8 anos da minha vida exercendo maravilhosamente o meu papel. Tenho aqui uma colega que fez pós-graduação comigo, a Gabriela, ela pode dizer isso. Fiz pós, sempre tentei ser a melhor em tudo que eu fazia. E sempre consegui. Mas eu não era feliz, eu não era completa, porque eu sempre estava procurando a validação dos outros e esquecia a minha validação. E isso foi me correndo por muito tempo. Por muito tempo. E como é que eu tentava preencher esse vazio? Eu era uma pessoa versátil, aquela pau para toda obra. Eu vivia do meu trabalho, trabalhei em grandes empresas. Eu fui contadora da Johnson & Johnson. Mas nada me preenchia. Então, eu buscava nas minhas rendas extras uma forma de achar o meu propósito, de fazer algo que me preenchesse. Eu já fui, gente, de tudo que vocês possam imaginar. Eu já fui diretora de vendas da Mary Kay. Entrei em qualificação para ganhar o carro rosa. Eu já vendi usados no Mercado Livre. Eu já vendi bolo no meu trabalho. Eu já bordei ponto cruz. Eu já fiz o curso e finalizei. Eu sou maquiadora profissional. Já fiz um curso e já atendi como analista de coloração pessoal. Já atendi como cerimonialista, sempre na busca do meu propósito. Só que o nosso propósito, ele nos procura. Às vezes, a gente acha que a gente vai encontrar o nosso propósito, mas ele sempre está à nossa espreita, só que nem sempre a gente está preparada para encontrar com ele. E o meu propósito, ele já estava em mim há muito tempo, desde quando eu disse que eu queria ser professora infantil. O meu propósito era ajudar as pessoas através do meu conhecimento. Sempre foi, mas naquela época eu não sabia disso. E então, como eu disse para vocês, eu sempre tive um probleminha com identidade, eu sempre precisei da validação das pessoas. E por eu ter esse problema de identidade e sempre encontrar no meu trabalho e nos meus estudos a validação que eu precisava das pessoas, eu engravidei, porque sempre quis ser mãe. E quando eu tive meu filho, eu me vi naquele momento em que eu não conseguia mais ser tão útil quanto eu gostaria. Eu não conseguia mais fazer tantas coisas e ser uma pessoa tão versátil quanto eu gostaria. Então, eu entrei numa depressão pós-parto. E antes mesmo de começar a erguer a minha cabeça para fora nessa depressão, veio a pandemia. O meu filho é de 2019. Em março de 2020 veio a pandemia. Meu filho tinha 5 meses. Então, eu tive que me trancar em casa com um bebê de 5 meses, com uma depressão pós-parto. E o Covid bateu na minha porta e levou o meu pai. Nesse momento, que eu não tinha me recuperado ainda da minha depressão pós-parto, eu afundei, que nem espiral. Mas o nosso propósito sempre nos procura. E eu costumo dizer que de tudo que é ruim, Deus sempre vai tirar um bem maior. E o meu propósito estava lá, só me esperando. E eu tentei de tudo para me levantar. Muitas terapias. Já passei por tudo que vocês possam imaginar. Confissão com o padre, terapias, hipnose, tudo. Nada me tirava do meu buraco. Porque eu entendi que o meu problema era eu. Eu era o meu próprio problema. Enquanto eu não me bastasse e não me validasse, não importava mais o que as pessoas diziam de mim, eu nunca ia sair daquele buraco. E aí eu entrei no relacionamento mais lindo da minha vida, o relacionamento comigo mesma. Ah, mas bobagem. Experimentem se relacionar, entrar num namoro sério, relacionamento sério comigo mesma. Experimentem entrar num relacionamento sério com você mesma. E eu comecei a flertar comigo. O que será que ela gosta? Porque nem isso eu sabia. Qual é a sua cor favorita?
Eu dizia que era vermelho, mas eu descobri que eu dizia isso porque meu pai gostava de vermelho. Nem a minha cor favorita eu sabia. Que tamanho que você gosta do seu cabelo? A vida toda eu tive um cabelão enorme, mas eu também não gostava. Era porque os outros diziam que era bonito. Então eu não sabia nada sobre mim. Alguém aqui, quando encontrou seu esposo, sua esposa, seu namorado, de cara já disse que amava? Porque a gente não ama quem a gente não conhece. E como é que eu podia me amar se eu não me conhecia? E eu não me conhecia nem um pouco. Então eu comecei nesse processo de flerte, de me agradar, de me permitir, de cortar o meu cabelo, de deixar as minhas unhas grandes, que era o que eu gostava, de pintar de escuro. Coisas que parecem boba, mas que para mim fez toda a diferença. E em menos de um ano, aliás, esse mês, dia 27, faz um ano que eu entrei nesse processo, dia 27 de novembro. Eu descobri o meu propósito. Eu mudei a vida de mais de 150 mulheres, 150 famílias. Eu já palestrei em mais de 15 eventos pelos estados brasileiros. Eu já entrei numa coautoria de livro. E todas as pessoas que me conheciam antes percebem o quanto eu mudei. Então, será mesmo que é tão difícil assim viver do seu propósito? Será que quando a gente limita o nosso propósito a uma única profissão e a gente desiste daquilo e fala, não, isso aqui não é para mim? Será que é tão difícil assim viver do seu propósito? Eu posso dizer que viver do seu propósito é libertador. E mapeando a minha vida, porque quando eu comecei a impactar a vida de outras mães, eu comecei por causa da minha dor. Doía em mim, e eu compartilhava e eu via que eu conseguia mudar a vida de outras pessoas. E eu estudava mais, mudava a minha vida e mudava a vida de outras pessoas. Então, quando eu comecei a mapear a minha vida, a minha história, para poder impactar a vida dessas mulheres, eu cheguei à conclusão de que, para você descobrir e viver do seu propósito, você precisa de 8 passos. Só que eu não tenho tempo de falar desses 8 passos aqui. Então, eu vou falar dos 3 mais importantes. O primeiro passo é o conheça-se. Quem é você? Você sabe responder essa pergunta? Às vezes a gente acha que sabe, mas quando alguém faz, a gente breca, a gente gagueja, a gente não consegue falar. Quem é você? Quais são as suas fraquezas e as suas fortalezas? E por que é tão importante saber quem é você? Só para saber as suas fortalezas? Não, pelo contrário. Porque para a gente mudar qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa conhecer. E quando você conhece as suas fraquezas, é aí que você tem força para mudar. Tem uma história que é narrada por Platão, que conta que Sócrates e Glauco estavam conversando. E Sócrates contou para Glauco que tinha homens que viviam numa caverna, acorrentados e de costa para a entrada da luz dessa caverna. Esses homens, eles não viam a luz do dia, eles só viam sombras de quem passava pela porta da caverna. Quando as sombras passavam, eles sentiam cheiros e ouviam barulhos. E eles achavam que os barulhos e os cheiros vinham das sombras. Essa era a crença que eles tinham. Um desses homens se soltou e conseguiu sair para fora dessa caverna. Quando esse homem saiu para fora dessa caverna, que ele viu pessoas, cores, movimentos, e ele percebeu que a sombra, na verdade, era o reflexo da luz, ele ficou encantado e ele voltou para contar para os companheiros. Só que quando ele voltou, os companheiros olharam para ele com cara de piedade e falaram assim, coitado, a luz queimou os olhos dele, ele não está mais enxergando a verdade. Qual é a moral da história? Não há nada pior do que você não querer enxergar os seus próprios erros. Não há nada pior do que você não querer sair da sua zona de conforto. Não há nada pior do que você não querer mudar. E uma coisa que eu sempre falo para as meninas que eu acompanho, eu posso fazer tudo por você, mas se você não decidir mudar, se você não decidir, eu não vou conseguir fazer nada. Então a decisão tem que vir de você. Se conhecer é importante, não só pelas suas fortalezas, mas também para saber o que você precisa mudar. E nós não somos perfeitos, a gente precisa mudar o tempo inteiro. E a gente nunca vai estar pronto.
A segunda coisa é desenvolva habilidades interpessoais. Existe uma pesquisa da Page Personal que diz que 9 a cada 10 pessoas eles são contratados pelo conhecimento técnico, mas são demitidos pelo tato com as pessoas. E isso me provou que, muito ao contrário do que eu imaginava, o currículo não é tudo. A carreira não é tudo. Você pode ter o melhor currículo. Se você não souber olhar nos olhos, se você não souber ser um ser humano, não adianta de nada. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo o quanto o mundo está doente. O mundo está doente. A gente perdeu os olhos nos olhos, a gente perdeu a empatia, a gente perdeu a capacidade de se colocar no lugar do outro. E isso é o que faz a diferença, muito mais do que o seu conhecimento técnico. Então, desenvolva habilidades técnicas, sim, isso é muito importante, mas desenvolva habilidades interpessoais. Seja pessoa, seja gente, seja bicho, gente. A pessoa, o ser humano, o homem foi feito para servir. O homem só é feliz quando ele está a serviço. Ele só é feliz quando ele está a serviço. O terceiro ponto é descubra o seu propósito. Os japoneses eles desenvolveram uma ferramenta maravilhosa que eu gosto de usar muito nas minhas mentorias, que é chamada Mandala Ikigai. Quem é que já ouviu falar da Mandala Ikigai? A Mandala Ikigai ela é incrível. E ela é uma ferramenta poderosíssima na ajuda da descoberta do seu propósito. A Mandala Ikigai diz que nós precisamos relatar, fazer uma lista de todas as coisas que a gente ama fazer. E todas as coisas mesmo. Eu amo ler, eu amo caminhar, eu amo olhar a luz do dia. Todas as coisas que você gosta de fazer. Ela diz também que você tem que descrever todas as coisas que você faz bem feitas. Eu exerço a contabilidade bem feita, não quer dizer que eu gosto, mas eu exerço bem feita. Então, todas as coisas que você exerce de forma bem feita. Também diz que você pode relatar ali todas as suas habilidades que você pode ser pago para fazer. O que eu tenho habilidade de vender? Qual o serviço que eu consigo vender? E também diz que você precisa olhar para tudo que o mundo precisa e que você é capaz de dar. Aquilo que se repetir nas 4 listas é o seu propósito. Nem sempre ele vai sair de maneira clara, mas ele está lá. Ele está lá. O meu propósito, como eu disse para vocês, sempre foi mudar a vida das pessoas através do meu conhecimento. Eu achava que era sendo professora, mas hoje eu sou terapeuta. E eu quero dizer para vocês que quando a gente vive do nosso propósito, a gente ganha dinheiro, sim. Graças a Deus, a gente precisa de dinheiro, né? Não vamos ser hipócritas e dizer que a gente não precisa de dinheiro. Mas a gente ganha muito mais do que isso. A gente ganha vidas transformadas. E eu tenho a honra e o orgulho de ter transformado tantas pessoas, que hoje estão representadas por algumas pessoas aqui. Eu transformei a vida de uma crocheteira. Levanta, por favor. Uma mãe maravilhosa que duvidava da sua própria capacidade e que hoje tem a vida e da sua família transformada. Eu transformei a vida de uma enfermeira. Levanta, por favor, Pati. Uma mãe que chegou para mim chorando de luto e que semana passada falou para mim: Silmara, eu atendi uma mãe aqui na maternidade e essa mãe estava em depressão e eu ensinei para ela tudo o que você me ensinou e eu consegui ajudar essa mãe a amamentar. De uma personal organizer. Levanta, por favor. Que não é mãe, mas entrou na minha vida para transformar a minha vida e eu a dela. Então, quando você trabalha com o seu propósito, você vai muito além disso. Você consegue transformar a vida da sua mãe, que perdeu o marido e que conseguiu se levantar da depressão. Então, viver do propósito não é só o dinheiro. Dinheiro é bom, sim. É maravilhoso, a gente precisa do dinheiro.
Mas não é só isso. Olhar para essas meninas aqui, olhar para essas pessoas aqui, olhar para as minhas amigas de trabalho, as minhas amigas de faculdade aqui, que sabem o quanto eu mudei. Saber que tem muitas pessoas que não estão aqui, das minhas meninas, mas que estão assistindo. Uma mãe que tinha dificuldade de relacionamento com a filha e que hoje é apaixonada pela filha. Quantas? Uma outra que, infelizmente, não pôde estar aqui porque ela teve uma perda na família, mas que tinha problemas de rejeição porque perdeu a mãe com 2 anos de idade. E hoje ela teve coragem de sair do trabalho dela e abrir a própria empresa. Então, eu agradeço vocês por me permitirem entrar na vida de vocês. Então, viver do propósito não é só dinheiro. Dinheiro é bom, sim. É maravilhoso. Mas não é só isso. E hoje eu quero convidar vocês. Infelizmente, eu não tive tempo de falar dos 8 pontos aqui. Mas eu fiz uma imersão, uma mentoria sobre isso. As minhas mentorandas sabem qual é o valor que elas pagaram na minha mentoria, mas, como eu disse para vocês, não é só dinheiro. O valor da minha mentoria é R$ 1.700. Mas hoje, até o final do dia, a mentoria da Força do Propósito está por R$ 97. Até o final do dia. E o que eu vou ensinar nessa mentoria? Eu vou ensinar você a viver do seu propósito. Se você não sabe o seu propósito, eu vou te ajudar a descobrir. E se você já sabe, eu vou te ajudar a viver dele. Porque o propósito não é só dinheiro. O propósito vai muito além disso. Muito obrigada, gente.